Abra sua Bíblia comigo na Paraxá, Deuteronômio 16. É a Paraxá de hoje, é o Shofetim e Shofherim, que é juízes e policiais. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos juízes, vai ser uma palavra muito interessante, e eu vou terminar com alguma novidade para você, talvez você nunca soube, você vai saber hoje os ministérios e dons de Yeshua. Paraxá, Deuteronômio 26, a partir do verso 18, diz assim: juízes e oficiais aí pode ser policial também, porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, segundo as tuas tribos, para que julgue o povo com justiça. Aí ele vai falar o seguinte, olha, não torcerá o juízo. Irmãos, eu fico vendo como a palavra de Deus é boa. Enquanto eu preparava essa palavra, eu tive toda a visão dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E fiquei analisando cada um segundo isso aqui. Gente, olha que interessante. Isso aqui foi escrito só há 3.400 anos. Gente, atenção, 3.400 anos. Não havia nem a cidade de Jerusalém ainda, que foi fundada há 3.000 anos. Há 3.400 anos, Deus dita a Moisés como funcionaria a terra de Israel. Eles estavam saindo do Egito para a terra de Canaã, então Deus preparou para ter uma terra, para ter uma nação, e essa nação tem que ser organizada. E uma das primeiras coisas, diga comigo, primeiras coisas, revelação, juízes. Se nós queremos uma sociedade que produza, se nós queremos uma sociedade segura, nós temos que ter, olha que interessante, ele não falou rei, ele não falou profeta, ele não falou sacerdote, ele falou juízes e policiais. Olha que interessante, oficiais ou policiais. Então, olha como ele começa, nesse capítulo, gente, Deus começa a criar a nação de Israel, que vai depois tomar posse da terra prometida já como nação, as 12 tribos vão se organizar. Olha que interessante, Deus começa nesse capítulo a formar a nação de Israel, e a primeira coisa que ele fala, Shofetim e Shofherim, eu quero estabelecer juízes e... Porque se não tiver quem julga, vai virar bagunça. Um fulano tal roubou meu carro, fulano tal tomou minha mulher, raptou o meu burro e tal. Quantos problemas? Fulano de tal estava roçando a mata, a floresta, escapuliu o machado e matou o vizinho. Como é que faz? Então eram problemas que nós vivemos hoje. Olha o que Deus fala 3.400 anos atrás. Você vai pegar os Shofetim, que são os juízes, e ele vai julgar com a justiça. E essa palavra justiça significa retidão, tzedek. Ele vai ser tzedek, ele vai julgar de acordo com os princípios que Deus estava ensinando no deserto, que é o princípio da Torá. Depois, não torcerá o juízo. O que é o juízo? A pena. Não vai... Mandou prender 12 anos, é 12 anos. Ninguém vai mudar. Ninguém muda nada, então não vai torcer o juízo, não vai torcer a pena. Esses homens são dotados de autoridade, a autoridade vem de Deus, e eles não podem torcer, eles não podem, vamos ver o versículo de baixo, não torcerá o juízo, não fará acepção de pessoas. Ele foi governador do Rio de Janeiro, não, isso é uma acepção. Ele é criminoso, então ele tem que estar no mesmo nível de qualquer outro. Ele não pode ter privilégio porque foi governador, ou foi ministro, ou foi presidente da República. Justiça é justiça. Se você não fizer a justiça, você está torcendo o juízo. Não fará acepção de pessoas, não receberá propinas. Espera aí, isso foi escrito há quantos anos? 3.400 anos atrás, Deus falava, juiz não pode receber propina. O que é isso? Um prende, outro solta, um prende, outro solta, um prende, outro solta. O que está rolando aí? O que está rolando aí? O que está rolando aí? Não sei. Se você pensou maldade, vocês pensaram. Eu não pensei nada. Um prende, outro solta, um prende, outro solta. O que está rolando aí? Não sei. Mas que está rolando peitas aí, tá. Ou favores. Com certeza, favores. O que mais?
Porque a propina, olha aqui, gente, escrito há 3.400 anos. Porque a propina cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. É o que nós estamos vivendo. Os justos aqui estão desqualificados. Nós, justos, justificados pelo sangue, estamos vivendo num mundo cão, num mundo injusto, no mundo da corrupção, no mundo da insegurança, no mundo dos ladrões, no mundo dos assassinatos, dos assassinos. Então, a propina cega os olhos dos justos, dos sábios, não é? E aí, ele fala aqui, a justiça somente, versículo 20, somente a justiça da Torá, os princípios da Torá, seguirás, para que vivas e possua em herança a terra que o Senhor te dá. Diga comigo, o Senhor nos deu o Brasil, e o Brasil precisa ter juízes. Olha que ele não falou rei, não falou governador, não falou senador, não falou deputado, juízes. Gente, quem está entendendo a revelação? Eu nunca tinha prestado, em 21 anos que eu estudei a Torá, eu nunca prestei atenção nisso, que quando vai constituir uma nação, não foi o governador, não foi o presidente, foi juízes. Porque se eles erram na causa, eles jogam o país no caos. É ou não é? Nosso país não está, entre parênteses, indo para um caos, porque juízes não são verdadeiros juízes. O juiz não pode receber peitas. O juiz não pode ter sido formado por partidos políticos. O juiz não pode ter comprometimento nem... Aqui no Brasil é tudo errado. Quem indica o juiz é o presidente. Então já vai meio, sei lá o quê. Eu gosto de ver a França. A França, o Tribunal da Justiça, 3 são indicados, são 9. 3 são indicados pelo presidente, 3 pelo Senado e 3 pela junta jurídica de toda a França. Aí a probabilidade de um presidente ter um quórum é só 3, é 1/3. Quero ver ele ganhar, se ele arrumar uma confusão. Ele vai ter 1/3 dos votos, ele vai perder, porque 2/3 vão votar contra. Agora, quando o presidente do Brasil indica 11 juízes, já fica meio difícil. Os Estados Unidos parecem mais ou menos com o nosso, mas tem, eu acho que uma reforma política para esse próximo... Viu, deputado, você que está me ouvindo aí, o próximo, você ganhar a eleição, você vai fazer isso, você vai propor uma lei para mudar a nossa Constituição. Não pode o presidente indicar 11 juízes, gente. Os nossos juízes vão fazer como a França, está bem, o presidente indica quem ele quer, da confiança dele, mas não só ele. O Senado vai indicar, a Câmara de Deputados vai indicar, eu colocaria a OAB, eu colocaria todos os magistrados, primeira instância, segunda instância. Primeira instância, escolha um juiz. Segunda instância. E outra coisa, tem que fazer prova. Irmão, vocês estão vendo que nós precisamos de uma reforma política? Agora, olha que interessante. Deus começa o governo da nação de Israel estabelecendo juízes. E eles têm que fazer isso aqui para herdar a terra. O Salmo 89, 14, eu já preguei isso aqui, vou repetir para os novos. Diz assim, justiça e juízo, não é? São a base do seu trono. Benignidade e verdade vão diante de ti. Eu, Marcelo, entendo que o trono de Deus, isso aqui eu não vou entrar na trigonometria não, mas é um estudo fantástico que eu fiz, bacana, não vou falar porque eu sou acusado que sou prepotente, que eu fico aparecendo, então eu não vou falar nada. Mas é fantástico, para quem entende um pouquinho de ginásio, matemática, vai falar, tudo vai para o infinito. Gente, tudo nos conduz para o infinito. O amor de Deus é infinito, a bondade dele é infinita, a benignidade dele é infinita. Gente, a paciência dele é infinita. Então, nós temos que estender para o infinito, nós temos que entender para o infinito, mas não vou falar isso. Eu vou falar só o seguinte, olha o trono. O trono tem 4 pés. O trono, que é uma cadeira, tem 4 pés. Um pé chama-se Sedeque. Lembra que Sedacá, caridade, vem da palavra justiça, que Sedeque. Por quê? Aquele que é pobre, você tem que fazer justiça com ele, porque ele foi desafortunado, nós teríamos que ajudá-lo. Isso é a palavra justiça. Então, dar esmola, em hebraico, é fazer uma justiça com aquele que não tem. É um conceito bem profundo, que eu não quero entrar muito nele. Sedeque.
Esse é um pé da cadeira de Deus. O outro pé é o juízo, é a pena, é o mishpat. Ou seja, os matemáticos podem entender o que eu estou fazendo aqui, ó, seno, cosseno, tangente, mas não vou tocar nesse assunto não. Quem é matemático vai entender, mas eu não vou falar. Um pé da cadeira tem que ser a justiça. O outro é a pena. O juiz é para dar a pena corretiva. Tem que pagar, gente. Se errou, tem que pagar. Agora, olha que bacana. O outro pé da cadeira é a verdade. Aí eu entendi o seguinte: justiça, o padrão de julgar é a verdade. Porque se você julga com a mentira, se você julga com uma delação falsa, você não foi justo. Então, a justiça, diga a justiça. Põe isso para a sua vida pessoal. A minha justiça, eu só serei justo, diga, eu só serei justo se eu conheço a verdade. Concorda? Se você não concorda, você não conhece a verdade, como é que você vai ser justo? Você não sabe o padrão a seguir. E lembra que a palavra tzedeque, justiça, é andar na linha reta. Então, aquele que anda na linha reta tem a verdade. Ele pode julgar. E nós temos que ser juízes, porque nós estamos julgando esse mundo cão que está aí. Esse mundo cão está aí. Tá certo? E, olha que interessante, e o juízo, a pena, tem que vir com o quê? Vão ver? Com a misericórdia, com hesed. Que coisa linda, diga, que coisa linda o Salmo 89. Ele mostra que a cadeira de Deus, o trono de Deus, tem 4 pés. Ele julga com justiça porque ele tem a verdade, que é Yeshua HaMashiach. E ele estabelece a pena, mas com coração, com misericórdia. Você já viu quando você tinha menino pequeno? Né? Esse salmo eu aprendi. Depois que eu aprendi esse salmo, uns 20 anos atrás, eu mudei a correção dos meus filhos. Eu era muito duro com a correção. Então a gente não deve ser tremendamente duro com a correção, porque você acaba sendo injusto. Então, pelo fato de uma criança ter quebrado um copo, você não pode puni-lo, porque ele não quebrou o copo. Se ele quebrou o copo jogando na sua cara, é diferente. Ele vai ser punido. Mas se ele quebrou porque esbarrou, não pode apanhar. Porque se você jogar muita penalidade, muita pena, você acaba sendo injusto. Gente, isso é um equilíbrio, diga equilíbrio. Isso é fantástico. A gente leva à perfeição. E aí na minha matemática eu vou tirar um seno, que é aqui, com um cosseno, aí vai ver de 90 infinito. Quer dizer, tudo Deus é misericordiosamente, infinitamente. Vamos lá. O governo no Israel bíblico. Há mitzvot, mandamentos especiais para os líderes que devem ser exemplo para toda a nação. A primeira coisa para ter uma nação, os juízes. Depois, seguindo aí esse capítulo 16... Kohanim, o que é Kohanim? Sacerdotes. Olha como Deus constrói uma nação. Primeiro juízes, depois sacerdotes, aqueles que conhecem a Torá. Tá certo? Depois, profetas. Esses profetas são homens irrepreensíveis, são homens que dão direção. Ei, nação, o caminho não é por aqui, é aqui. Ei, nação, esses são os nossos inimigos. Não vamos à batalha, vamos à batalha. São as decisões, são os profetas, né? São homens irrepreensíveis. Depois o rei, aí que entra o presidente. O presidente é o último. Porque como um presidente vai governar uma nação se ele não tiver juízes honestos, não tiver os sacerdotes que ensinam o povo a Torá? Vai ser uma cambada de ladrões e vagabundos. Estão entendendo? Então eles começam, os sacerdotes das sinagogas têm um papel. Imagina, irmãos, olha para mim, é fácil pensar, diga, é fácil imaginar. Imagina cada igreja espalhada nesse país ensinando essas coisas. Quanta sociedade justa e uma sociedade boa. Agora fica ensinando um copo d'água na televisão, prosperidade, casar com mulher nova, apartamento, dinheiro, conta bancária, essas bobagens todas. Nem isso, nem reino de Deus, isso é. Tá certo? Então, vocês estão vendo que a igreja só pega membro para dar, enquanto ela devia receber os membros para educá-los, para instruí-los, para torná-los prósperos. Prosperidade não se busca, prosperidade se ensina. Tá certo?
Por isso que nós estamos com o departamento de juniores, para formar essas crianças, para jogar numa sociedade, não é? Bom, desculpa, vou fazer um parênteses aqui, depois pode editar e cortar. Eu estou aí com autoridades do Rio de Janeiro, 15 autoridades, historiadores famosos, fui buscá-los no aeroporto, conheceram o museu, hoje à noite estarão lá conosco. E aí, acabei de apresentar o museu, eles viraram e falaram, ai, agora eu vou sofrer. Eu sou engenheiro e vou ter que passar agora orelha puxada por historiadores, doutores, pós-doutorado. Todos estenderam a mão e falaram assim, eu nunca vi um museu tão simples, mas com tanto conteúdo social e moral. Aí eu fiquei feliz. Ele falou, parabéns, você está construindo, não é uma casa de fatos, de datas, de história. Você está construindo, na palavra deles, uma casa que forma uma geração melhor, mais tolerante, porque o museu combate a intolerância, né, religiosa principalmente. Eles entenderam, eles captaram. E eles falaram assim, primeiro museu que eu visito, onde não é falado nenhum nome, nenhuma data. E um museu de história. E falei tudo que eu precisava falar. Muito bem. Então, em Israel, cada cidade... Agora é do Talmud. Para você entender a Torá, você tem que entender um pouquinho do Talmud, que vai te dar coisas que a Torá não escreveu, mas que os rabinos retratam como era na época. É uma tradição oral, viu, gente? É uma Mishnah. Não quer dizer que a Mishnah é inspirada pelo Espírito de Hashem, não. Mas é muito importante entender o Talmud. O que o Talmud fala? Em Israel, cidade pequena tinha o seu Beit Din. O que é isso? Tribunal. Beit Din. No mínimo 3 juízes, cidade pequena. Não podiam julgar sentença de morte, somente nas cidades grandes com 23 juízes. Então, a Bíblia já dá, o Talmud já dá um número bom, 23. Agora, por que não me pergunte que eu não sei? Cidade pequena, 3, mas não podia jogar pena de morte. Pena de morte tinha que passar por Gadol, Beit Din, o grande tribunal de Jerusalém, que tinham, na verdade, 70. Uma cidade média tinha 23. Em Jerusalém havia o Sanhedrin, vocês conhecem o Sinédrio, o Sanhedrin, o grande tribunal, com 70 juízes. 70 juízes. Ô, gente, o negócio não podia errar. Não pode errar, você tem que formar um povo. Ontem eu ouvi lá, os judeus são os povos que têm 40% dos prêmios Nobéis. É verdade ou é mentira? Verdade. Mas o que é isso aí? Olha lá. Tudo começa com juízes, começa com formação moral de uma sociedade, uma família. Tem pena sim. E eu não quero defender pena de morte, mas na Torá existe a pena de morte. Porque havia indivíduos que não tinham condição de viver na sociedade. É claro que na Brit Hadashah nós pensamos diferente porque tem Yeshua. Antigamente não tinha Yeshua, então um prisioneiro tinha que ser exterminado. Não havia recuperação. Mas na Brit Hadashah, eu, Marcelo, pessoalmente, não defendo a pena de morte, porque esse indivíduo pode passar pelo sangue de Yeshua. É o trabalho que eu, Dr. Francisco, também faço em presídio. Eu já fiz muito trabalho em presídio. E quantas pessoas eu me lembro, principalmente mulheres, que eu trabalhava mais no presídio de mulheres, ganhava aquelas mulheres assassinas, hoje nova criatura em Cristo Jesus. Né? Então, por isso que a Brit Hadashah, nós messiânicos, temos que ver a Torá. E tem judeu messiânico aí que pega a literalidade da lei e faz da Torá um inferno. E aí os pastores batem para valer mesmo. Muito bem. Então, o Sanhedrin era composto por 70 juízes e um nasce. O que é nasce? Presidente. Sentavam em semicírculo para que o presidente pudesse ver todos nos olhos. Quero saber se você recebeu propina, se você recebeu peita. Olhe para mim, olhe para mim. Você já viu que os ministros supremos não olham para ninguém? Nem para a câmera? Eles ficam olhando só para o papel, para o computador. Não conseguem encarar a verdade. Eu que acho. Com salvas exceções aí. Esses juízes exerciam a Shemirah,
ordenação com a imposição do líder sobre a nação, como foi feito com Josué. Mais tarde ungiu-se o rei. Olha que coisa. Ô, gente, ser juiz é sagrado. Era sagrado ser juiz. Era o cargo mais importante para ter uma nação séria. Os juízes impunham as mãos como sacerdote, impartiam ali a bênção, a shemirá, a ordenação para o líder, né? Que o Josué foi o primeiro, mais tarde o rei, como o rei Davi, né? Impunha as mãos. Gente, olha para mim. Quem impunha as mãos? Os juízes. Era uma grande responsabilidade para o rei, porque ele recebeu imposição de gente correta, de gente honesta, de gente pura, trabalhadora e sincera, e que seguiam a Torá. Tá certo? Vamos lá. Mesmo após a destruição do Beit Hamikdash, que é o templo, a Shemirá continuou por 150 anos, diz o Talmud. O Talmud fala que eles continuaram, os juízes impondo as mãos nos reis, até 150 anos depois da destruição do templo no ano 70. Os juízes estavam junto com os sacerdotes, olha que bacana, com os sacerdotes, que auxiliavam o juiz se necessário, verso 8 e 9. Ou seja, o juiz catava. Quem eram os assessores dos juízes? Quem era? Aquele que entendia da lei, os sacerdotes. Já pensou se eu tivesse sentado, eu, Marcelo, do lado daqueles juízes que vocês pensaram aí, o mais corrupto da turma? Eu lá sentado com ele, só espiando ele. Não pode, não faça, não assine. Um sacerdote era o assessor do juiz. Por que sacerdote? Era um homem santo, um homem que tinha comprometimento com a verdade de Hashem. Os profetas, santos homens de Hashem, também eram consultados, principalmente no caso de guerra. Os profetas seriam o Senado, seriam os senadores. É uma classe de profeta que dava a decisão final. Vamos entrar em guerra ou não? Vamos consultar os profetas. Então o juiz dava opinião, o sacerdote dava opinião e o profeta decidia. Tinha certas coisas que a decisão era do profeta. E o rei? O rei seria uma espécie de primeiro-ministro, que ficava debaixo disso tudo, recebendo apoio. Há no Talmud um caso muito interessante, que é o seguinte: um juiz era vizinho de um não-judeu. Esse é um caso do Talmud, muito interessante. E a casa do juiz deu uma árvore frutífera que as galhas passaram para a casa do não-judeu, do vizinho não-judeu. E aí o juiz estava lá na corte. Chegou um não-judeu reclamando que ele morava numa casa que era de judeus e que os judeus não cortavam as galhas, que as galhas estavam entrando dentro da sua casa. E ele queria que o juiz decidisse isso, que mandasse os judeus cortar as galhas. Aí ele falou assim com esse não-judeu: volte amanhã. Aí eu não, eu quero a decisão agora. Ele falou: volte amanhã, porque ele pensou: na minha casa eu não cortei a minha galha, como é que eu vou julgar o outro se eu não fiz primeiro? E ele mandou voltar amanhã. Aí ele foi lá, mandou cortar a galha, e aí foi o não-judeu no outro dia. O senhor mandou voltar aqui, o senhor já tem a decisão? Ele falou assim: sim, tenho. O decreto é que eu estou dando, os judeus, seu vizinho, deve cortar a galha. E aí esse não-judeu virou para ele e falou assim: o senhor é acusado na cidade que o senhor não cortou as suas galhas. Eu falei: pode ir lá ver se tem galha. Já tinha cortado. Aí a moral da história é o seguinte, aí ele falou, né? Os juízes de Israel fazem o mesmo que dizem para os outros fazerem. Não é verdade? Ô, gente, são historinhas tão simples, mas que têm um ensinamento profundo, né? Ser justo, ser honesto, ser correto. O rei ou presidente do Sanhedrin poderia consultar o sumo sacerdote sobre Urim Vetumim. No caso, este atuava como profeta. Bom, eu não vou explicar isso não. Quando a coisa era impossível de decisão, quando a coisa não tinha jeito, o Supremo não decidiu, os juízes estavam em dúvida, estavam empatados,
não é? Ou estavam em discussão, estavam inseguros sobre uma decisão. Vamos para dar uma decisão aqui: atacar ou não atacar os filisteus? Porque um ataque desse dizimava, certo? Lembra os amalequitas que Deus mandou até as mulheres grávidas serem exterminadas? E que não pegasse nenhum despojo, e Saul foi lá e pegou tudo. Lembra? Ele desobedeceu. Ainda não tinha naquela época toda essa estrutura, isso foi de Josué para frente. Mas aí aconteceu um fato interessante, olha aqui. Quando a coisa não tinha jeito mais, eles iam ao sumo sacerdote, e ele tinha aqui nas vestes dele o Urim e Tumim, que eram 2 pedras. Eles lançavam a sorte, invocavam o nome de Deus e lançavam a sorte. Atenção, pastores que estão me ouvindo, não vão fazer isso a partir de amanhã, arrumar pedras preciosas e começar a falar que Deus me falou. Não, não era assim não. Era depois de esgotar todas as possibilidades. Não, e aí eles iam orar e deixavam a decisão para o sumo sacerdote. Lembra que Yeshua era o sumo sacerdote, né? O Kohanim Hagadol. Muito bem. E aí, a escolha do rei, o Senhor escolhia o rei. Olha, é um estado teocrático, né? Quer dizer, o rei era escolhido por essa corte, mas todo mundo orando e consultando a Deus. Ele não poderia multiplicar os cavalos para si. Verso 16. O que é isso? O rei não pode enriquecer. Oh, como eu gostaria que essa turma que está presa ouvisse isso. Não poderia, se você vai ter cargo de autoridade, não pode ficar rico. É proibido. Você vai ficar rico tendo a sua fazenda, tendo os seus cavalos, seus camelos. Agora, governando, não. Porque o poder corrompe, tá certo? Gente, vocês entenderam? O poder corrompe. Por que eu nunca quis ser político quando eu era de uma igreja grande e me aclamaram para ser deputado? Eu havia largado meu emprego, eu falei, agora eu vou e racho. E eu vou embora. Aí eu consultei com os meus Urim Tumins e veio, não. Por quê? Porque eu sei que você não está nessa por dinheiro, mas o poder vai te corromper. E para não ser tentado, eu falei, estou fora. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou, né? Poderia colaborar com o meu país, vou colaborar aqui com essa sinagoga. Muito bem. Não poderia multiplicar para si os seus cavalos. Não fará o povo voltar ao Egito, escravidão. Olha que interessante. O presidente, o rei, não podia levar o povo à escravidão. O que é voltar ao Egito? Ao sistema de escravidão. Hoje, presidentes desse país escravizaram o povo pela pobreza. Escravizar o povo pela Bolsa Família. Desculpa, eu não sou contra a Bolsa Família. Aquele coitadinho que recebe necessitado, amém por isso, amém pela Bolsa. Mas a Bolsa não pode ser um instrumento de manipulação para ganhar voto, concorda? Concorda? Agora, eu falo aqui uma frase que o Rocha Jorge sempre repete. Vamos ensinar a pescar, não dar o peixe. A Bolsa Família é peixe. Mas não é ensinar a trabalhar, não é fazer escolas nas esquinas, não é fazer livrarias nas esquinas. Tem cidade que cada esquina é um boteco. Uma vez eu visitei um país aí, cada esquina era uma livraria. Eu falei, há uma diferença muito grande entre nós. Tá certo? Não multiplicará para si mulheres, nem ouro, nem prata, coisa que corrompe governante. Mulher. Tira do sério. Então tem que estar... Olha, diz que em inglês, né, tem 3 Gs que os pastores têm que tomar cuidado, né? O primeiro G é girl, mulher nova, é um problema. Segundo é gold, dinheiro, prata, ouro. E o terceiro é glory, glória, poder, todo mundo, meus súditos, né? Todo mundo batendo foto, tirando retrato com você, quer dizer, a glória. Por que um cara tão rico quer ser presidente? Se não for dinheiro, é a glória, não é verdade? Então, o rei não podia ter essas coisas, né? É os 3 Gs, né? É os 3 Gs. Versos 18 e 20. E escreverá para si uma cópia da Torá. Tem gente que está preso aí, podia dar essa tarefa para ele, escrever a Torá, copiar a Torá na prisão. Por quê?
Porque prisão não é lugar de copiar a Torá. Era antes, ele tinha que fazer antes. Vai ser rei? Vai tirar uma cópia da Torá escrito com a sua própria lei. Primeiro tinha que saber escrever, não podia ser analfabeto um rei. Começou a pegar? Começou a pegar? Bom, fará leitura diária e cumprirá os mandamentos e estatutos. Então vai ler, vai entender, vai cumprir e não desviar. Assim seu reino, seu país será longo e próspero. Gente, escrito há 3.400 anos. Parece que eu estou pregando para alguém hoje aqui, né? Vamos lá. E os levitas sacerdotes, é o segundo, né? Pertenciam à tribo de Levi, não terão direito na herança como outras tribos. Vai ser sacerdote, não tem herança. Você tem que renunciar à herança. Porque senão ele fica um empresário. Gente, não é hoje os pastores todos empresários? Entendeu como é que a Torá... gente, se esse negócio da graça não voltar para a lei, essa graça está virando uma desgraça. Tá certo? Quantos pastores estão radicalmente opostos ao caminho da Torá? Pastores fazendo fortuna, fazendas, e montam empresas de CDs, de editoras, em nome de laranjas. Eu não quero falar, porque eu falo, acabo ofendendo um, ofendendo o outro que está na televisão, eu não quero falar. Mas é tremendo. Eles não respeitam a Torá, não é? Graças a Deus eu tive a minha profissão por 25 anos, tá certo? E posso comer disso ainda, um pouco. Mas olha, a coisa é muito séria, não pode ter direito à herança. Terão que abrir mão da herança, serão sustentados pelo povo, ou seja, as primícias que o povo trouxer. Então o povo vai trazer carneiro, semente, vai dar as primícias para o sacerdote. Porque ele é sustentado, você não vai ter herança, você não vai ter casa, não vai ter apartamento, você não vai ter gado, você não vai ter nada, você vai cuidar só do povo. Porque se ele vai ter gado, ter fazenda, ter empregado, ele vai cuidar do povo? Esses são os versos que eu peguei mais importantes. Agora vamos pegar o versículo 15 a 22, a escolha do profeta. Suscitarei um profeta semelhante a ti, Moisés. Então Deus falou para Moisés, Moisés, profeta tem que parecer com você. Tá certo? As características deles têm que ser igual a você. Porei as minhas palavras em sua boca, e ele falará tudo o que eu ordenar. Vão repetir? O profeta falará tudo que Deus ordenar, não a mente dele. Não segundo o conhecimento dele. Aquele que não o ouvir, a Deus prestará contas. Ou seja, se o profeta não ouvir o que Deus falou, ele vai prestar conta. Eu não tenho tempo de fazer esse estudo aqui, mas ai do falso profeta. É o pior de todos. A pena é terrível para esses falsos profetas. O profeta que falar por si mesmo morrerá. Olha aí o que Deus falou. Falou por si, morre. Deus não tinha, a justiça, a penalidade era fatal. Falou por sua conta, morre. O gente que já profetizaram que a Rosângela ia morrer e que eu ia morrer. Esses falsos profetas que aqui vêm entregar a palavra, vai prestar contas. Não temer o falso profeta, por isso nós estamos ainda bem, né? Porque nós não tememos esse falso profeta. Nós os enfrentamos cara a cara. Face to face. Profetas no Antigo Testamento eram levantados por Deus e falavam por Deus, orientando, exortando e consolando o povo. O profeta orientava, exortava, corrigia e consolava. Deuteronômio 18:15. Fazia predições e interpretações de fatos. Gente, isso não é adivinho não, isso existia na Bíblia de fato, né? Depois, era sábio um tissadik, justo. O que é? Guardava a Torá, todos os mandamentos de Hashem. É profeta? Gente, isso aqui vale para hoje. Um dia chega no gabinete meu ali, Rabi, muito prazer, eu sou profeta lá de Flantão. Você é profeta? Quem falou que você é profeta? Eu sou profeta. E o que você faz? Eu profetizo. Em nome de quem? Eu profetizo, vem na minha cabeça, ora a Deus, eu profetizo. Eu já recebi aqui profetas que se apresentando como profetas.
Eu vou falar nisso daqui a pouco. Eram homens irrepreensíveis em santidade, eram homens santos. E em tudo, gente, se você é santo, Deus te fala. Amém. E a probabilidade de você errar é mínima. Mas você não pode ter rabo preso, não. Senão Deus não fala. Eles eram santos e tudo que eles falavam estava de acordo com a palavra. Exemplo, Moisés, todos os demais profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós. Fantástico. Leia a vida desses homens. Fantástico. Homens tzadikim, irrepreensíveis. Deus falava ou não falava? Falava. Ezequiel está lá no nosso museu. Eu falei para os historiadores ontem. Eles perguntaram, e esse versículo aí? Eu falei, é o único que tem. Porque o museu não é religioso. E por que você pôs esse profeta? Porque ele está falando até hoje. E o que ele falou? Que o mundo destruiria Israel, mas ele, no final dos tempos, levaria os seus filhos à volta à terra de seus pais. E não é isso que está acontecendo? Sim. Aí todo mundo olhou. Houve os concílios romanos, houve a Inquisição, houve os pogroms, houve o Holocausto, hoje a intifada, mas o judeu está lá. Amém. E eu terminei com a frase da Golda Meir. Eu não posso terminar com as frases bíblicas, né? Eu só ponho escrito, mas não posso falar, porque se eu falar, eu estou pregando. Aí eu falei assim para eles, eu encerro com a frase da Golda Meir. Ela dizia, quando foi uma das primeiras ministras da terra de Israel, 1948 para frente. Eu lembro dela, era rapazinho, lembro dela. Tinha até um pouquinho de barba assim, despistada, era uma senhora muito forte. Ela dizia assim, se os árabes baixarem as suas armas, teremos paz. Mas se Israel baixar suas armas, deixaremos de existir. Não é isso que está acontecendo? Um economista encontrou comigo, me perguntou semana passada, mas como é que você pode ser judeu, praticar a justiça, ser sacerdote e concordar com os assentamentos em Israel? Terras invadidas, tiraram dos povos palestinos. Você tem que ter resposta para isso. E eu tenho respostas bíblicas, que eu não vou falar aqui agora, senão sairia do assunto. Mas depois que eu falei, ela respondeu, não sabia disso, pois agora só está sabendo. Então, irmãos, tem que estudar um pouquinho. Na Brit Hadashah, o Novo Testamento, temos o profeta. Mas não como profeta do Antigo Testamento, mas como ministério apostolar. Abra comigo para encerrar. Efésios capítulo 4:11. Efésios 4:11, bem rapidamente para encerrar. Vamos lá. Quando eu falo encerrar, ainda eu fico mais alguns minutos. Efésios capítulo 4. Opa, caiu aí um troço. Caiu um lenço aí. 4:11. E deu uns para apóstolos, diga apóstolo. Quebrou? Outros para profetas. Outros para evangelistas, outros pastores, outros rabinos, mestres. Então, aqui, não dá para explicar para vocês, eram os ministérios apostolar que Paulo determinou. Então, no Novo Testamento, não tem mais a figura. O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. Agora, não tem esse profeta que estava lá como fosse um senado junto ao rei. Não existe. O que a Brit Hadashah fez? O que Paulo escreveu? Ministérios fundamentais. Para governar uma igreja, uma querrilá, uma carral, como é aqui, tem que ter apóstolos, tem que ter profetas, tem que ter evangelista, tem que ter pastores e tem que ter rabinos, mestres. Olhem para mim agora, vocês aqui à frente, pelo que vocês nos conhecem, há 21 anos nós temos ministério. Quais ministérios fundamentais essa casa exerce? Vou te ajudar. Vocês acham que o ensinante Sião tem um ministério apostolar? Levante a mão se acha que sim. Sim, né? Nós fundamos congregação em Brasília, fundamos em Vitória, Curitiba, Recife, Bahia. Algumas funcionam, outras já fecharam. Mas estamos levando a palavra a Moçambique, que nós temos uma base lá. Estamos com propósito em Angola, temos propósito em Portugal. E até Israel,
né, tem irmãos nossos lá da BN que já se juntam em função da nossa visão. Então, o ministério apostolar do apóstolo. Agora, o Marcelo aqui, para quem não sabe, foi ordenado pelo rabino John Joseph, por rabino David Rudolph, apóstolo em 2002. Eu não pedi. Eles vieram aqui e impuseram as mãos. Ó Marcelo, você é um apóstolo nessa nação. Então, o apóstolo recebe imposição de mãos. Não é eu que me denomino, eu sou apóstolo. Hoje, não quero criticar ninguém, mas ficou meio ridículo. Apóstolo fulano de tal, apóstolo, será que são mesmo? Será que foram chamados? Será que houve imposição de mãos? Será que alguém teve a revelação que você é um apóstolo? Eu nunca sabia, foi eu sou apóstolo? Você é. Impuseram as mãos. Eu recebi, crendo que seja de Deus, mas hoje eu vejo que o ministério apostolar é importantíssimo para a estrutura da visão, para manter a visão. Por exemplo, o ministério ensinando ancião é um ministério profético? Lembra que o profeta aqui é um ancião, tá? Em Efésios 4, é ministério da igreja. A igreja tem que ter apóstolo, a igreja tem que ter profeta. Mas profeta aí não é o profeta do Antigo Testamento, é o profeta ancião, bispo. Né? Eu sou um bispo, eu sou um presbítero, eu sou um ancião. É o líder da igreja, não é? Tá certo? Não é diácono, é o presbítero, é o pastor, chamado também de bispo. Nós temos aqui a Ratzion, um ministério profeta. O que o profeta fala? Eu já falei lá, ó. Ele corrige, exorta e ensina. Nós temos feito isso aqui? Ei, igreja, o caminho não é celebrar o Natal. O caminho é celebrar as festas do Senhor. Isso não é um ministério profético? Ei, igreja, não vise o dinheiro, ensine, forme uma geração da Torá, uma igreja pura, santa, sem defeito e forte. Isso não é um ministério profético? Nós estamos exortando, tem que corrigir. Está falando mal dos outros? Não, exortar. Se você acha que exortar é falar mal, estamos. Mas eu não vejo que eu estou falando mal. Quando você exorta, você está corrigindo, trazendo a igreja para essa justiça da Torá, está certo? Concorda comigo? E consola. O profeta consola aqueles que sofrem, porque nós estamos sofrendo. Eu disse para uma doutora aqui que nós somos uma ponte. Nós levamos pancada do lado judaico, porque não podemos crer em Yeshua, e levamos pancada do lado dos pastores, que não podemos ser judeus crendo em Yeshua, que eles são igual aos judeus. Quer dizer, não é? Que eu não aceito que a igreja é o novo Israel de Deus, ou dispensação da graça, essa teoria de Darby, feita 200 anos atrás. Então nós levamos, é uma ponte, eu ando para cá, para o lado dos judeus, e ando para cá, para o lado. Né? Mas é o ministério profético. Temos o ministério profético? Sim. Para mim é o mais forte. Um dos mais fortes. Concorda? Olha a quantidade de ensino, olha a quantidade, são 1000 horas, são 21 anos, são 22 livros publicados. Você não acha que isso é profético, não? Sim. Agora, temos evangelistas? A gente não tem aquela sede, aquela fome, aquela obstinação de subir num banco na Praça 7 do Mineirão, não é? Eu penso, mas não sinto muito chamado e inclinado para isso. Mas as nossas palavras proféticas evangelizam, não evangelizam? Quem veio por essa palavra profética, levante a mão aí. Olha aí quantas mãos levantadas. Então, apesar de não termos estruturado um departamento evangelístico, nós ajudamos as missões. Nós estamos na África, nós estamos na Inglaterra com os refugiados, estamos aqui no Amazonas, não é? Nós estamos aí com os nossos missionários, agora em Málaga, né, que o membro dessa casa está em Málaga. Nós ajudamos, mas não é o nosso forte. Então você tem que saber disso, porque chega para essa casa, começa, Rabino, vamos fazer um departamento evangelístico, vamos fazer isso aqui, e aluga televisão, e compra rádio, e compra... Irmão, eu não tenho esse chamado. Eu não fui chamado para isso. Deixa esses que estão na televisão fazer esse trabalho. Eu estou fazendo o outro, que eles não fazem. Quem está entendendo? Agora, pastor, tem pastor nessa casa? Que cuida das ovelhas? Vocês podem falar o nome desse pastor? Pastor Joime, pastor Delso, pastor Jorge. Tem muito pastor.
pastor Marcelo, que de meia-noite às 6 quebra o galho de muita gente aí. Não é verdade? Então, tem um ministério pastoral forte, graças a Deus. E tem rabinos, tem mestres? Tem. Pode falar o nome deles? Mateus. Mateus, hoje um dos melhores rabinos. Não, tem muita gente que não gosta da minha palavra, porque eu exorto muito. Mas a forma de exortar é um ensino. Hoje o rabino Mateus é considerado um dos melhores rabinos messiânicos do mundo. E eu louvo a Deus pelo ministério dele. Vamos lá para encerrar. Na Brit Hadashah, não confundir profeta com o ministério apostolar, tá bom? Então vocês entenderam. Então uma coisa é ministério apostolar, é o profeta presbítero, é o profeta bispo, né? É o ministério fundamental. A outra coisa é o dom de profecia. Abra comigo lá em Coríntios, olha lá para você ver o dom da profecia. Não confunda dom de profecia, não é? Com 12:10, olha lá, 1 Coríntios 12:10, estou encerrando, olha lá. A outros dei operação de milagre, a outra profecia, é um dom. Não confunda dom de profeta, não confunda dom de profecia com profeta. Olha para mim, gente, olha para mim, estou encerrando. Isso é muito importante. Um é dom, o outro é ministério, tá? Abra comigo 1 Coríntios 14, no versículo 3 e 4. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolo. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ele está falando do dom, não do ministério profético. Deu para clarear? Então, para a gente entender melhor um pouquinho, o dom de expressão, de falar, são a habilidade da profecia. É uma habilidade dada por Deus de pronunciar uma mensagem de Deus ao corpo do Messias, recebendo-a do Espírito Santo, enquanto estiver falando. Aqui estão os versículos. Essas palavras de profecia é para edificar, exortar e consolar. Tá certo? É o dom da profecia. Ela está no contexto dos outros dons. Vamos ver? Em 2 Coríntios 12 tem o dom da revelação, sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito. São 3 dons de revelação. Tá? Sabedoria vem de Deus, uma palavra sábia. Um analfabeto pode dar uma palavra sábia a um doutor, porque veio de Deus. Tá certo? Conhecimento é palavra de ciência, de conhecer. Uma vez eu pregava numa igreja pentecostal, e muito famosa aqui em Belo Horizonte, eles não me conheciam direito ainda, me chamaram. Eu fui no culto das 3. Eu não sabia que era o culto da prosperidade, do milagre total. E eu fui, quando eu chego lá, está lá, culto da prosperidade, do milagre total. Aí eu falei, gente, eu ia falar sobre restaurando as raízes da fé judaica. Esse povo não vai me aceitar. Aí quando eu estava lá sentado naquelas cadeiras, né, cheio de cadeiras, aí eu estava lá nas cadeiras e eu pedindo a Deus, meu pai, o que eu vou fazer aqui? Esse povo veio, quer cadeira voando, quer isso, quer dinheiro voando, como é que eu vou fazer? E eu fiquei apertado e o pastor anunciando, daqui um pouquinho com vocês, o Rabino Marcelo, a grande bênção. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí eu orei. Aí quando eu peguei a palavra, eu não tinha condição de falar de hebraico, de raízes hebraicas, não tinha nada, o povo estava querendo. Aí eu falei, Senhor, me dê uma palavra de conhecimento, que é isso aqui, é um dom. Ele vem a hora que Deus quer. Aí eu falei assim, peguei a palavra, falei, shalom a todos. Quem aqui, às 3 da tarde, pegou um ônibus com vontade de suicidar? Levante, por favor. Levantaram 2 pessoas. Mas na minha cabeça, o Espírito Santo de Deus tinha falado assim, um ônibus azul. Mas eu não falei azul, porque eu achei que era um detalhe que não precisava. Lembra que a gente profetiza em parte? A gente é um vaso impuro. Então, nem tudo que vem puro, mas nem tudo sai puro. Aí vem na minha cabeça, quem às 15 horas pegou um ônibus azul e queria suicidar?
Eu não falei, eu falei um ônibus. Aí levantaram duas. Aí eu falei, o ônibus azul. Aí uma sentou, ficou uma. Eu falei, Deus está te livrando da morte aqui. Não cometa suicídio. A igreja aplaudiu. Aí eu virei para outra assim, e você pegou o vermelho? Levanta. Você também queria suicidar? Eu pensei. Eu fiquei assim pensando, eu não sabia se eu ia. Falei, tá bom, pode sentar. Então o Espírito falou para aquele, olha que o Espírito falou, ônibus azul. Porque sabia que tinha outra que pensou, mas não estava disposta a pular do ônibus, ou pular do viaduto, sei lá onde, eu não perguntei. Aí a igreja aplaudiu, e eu falei, Jesus é judeu. Aí eu comecei, né? Eu já tinha um público para ganhar confiança. Isso que é? Palavra de conhecimento. Discernimento de espírito, você chega num lugar e fala, tem demônio aqui. Mas quem te falou? Eu vejo. Às vezes a gente vai em certos lugares, certas casas, você vê espíritos estranhos. Não é? É um discernimento de espírito. Dom de expressão, línguas, interpretação e profecia. Então a profecia está dentro essa profecia para consolar, exortar e corrigir. Vem palavra de Deus. Então tem irmãos que Deus usa. Esses dons não são permanentes. Tem uns que são permanentes, como o dom de língua. Ele vem. Interpretação não. Interpretação ele vai e vem de acordo com o Espírito de Deus. E a profecia também. Às vezes levanta uma pessoa na igreja e fala, ei igreja, não é? Sinto que Deus está falando isso, isso e isso. Cuidado. Quer dizer, é uma palavra de profecia. Né? Não é uma palavra de conhecimento que ia acontecer, é uma palavra de profecia. Dons de poder, fé, cura e milagres. Tá? Então, só para você ver, dom de poder é de fé, cura e milagre. Esse aqui vem quando Deus quer. Só o dom de língua, e discernimento, tudo Deus dá a hora que Ele quer, tá? Mas o dom de língua pode ser que Deus te dê uma língua, você fique com ela. Normalmente, quando uma língua estranha vem, tem gente que não crê nisso, eu creio porque eu tenho essa experiência, eu já devo estar na 7ª, 8ª língua, após a minha conversão, em 30 anos, não é todo dia que vem. Às vezes vem uma língua diferente. Às vezes você vai orar, vem um troço diferente, que você nunca falou. E eu sei, porque a dificuldade da boca, abrir a boca, eu sei que é diferente, não é? Então a gente vê. Mas a gente tem uma coisa, como Paulo fala, para edificação pessoal. Para edificação da igreja, se não há intérprete, que se cale. Agora em casa você ora o que você quiser. Bom, para encerrar, algumas recomendações. Evite receber tipos de profecias. Eu, como pastor, vou falar para vocês que 95% das profecias que recebemos são fruto da mente de crentes. E alguns, infelizmente, perturbados. É o que mais tem gente perturbada profetizando. Então, gente, quantas vezes em gabinete eu tenho que ficar horas para tirar uma palavra, uma profecia que uma irmã recebeu? Outro dia chegou uma moça aqui, até parecida com você, mas não foi você não. Falou assim, Rabino, eu recebi uma profecia. Ah, é? Qual foi a profecia? Que eu vou casar com fulano. Eu falei, mas fulano é casado. Não, a mulher vai morrer, eu vou casar com ele. Eu falei, não, irmã, pelo amor de Deus, essa profecia é falsa. Essa profecia é falsa, você não vai casar com esse fulano, não, é? Ele é casado, essa profecia é do demônio. Ué, Deus vai desejar a morte para você, já vai te falar que o outro vai morrer para você casar com ele? Quer dizer, eu falei, mas se a pessoa acredita, fica solteirona, aguardando, esperando que ela morrer lá. Quantos anos você tem, irmão? 63, mas a palavra é fiel. Falei, irmã, não adianta a palavra fiel, você vai chegar aos 80 anos aí, solteirona, porque recebeu uma profecia lá de uma doida, de uma infeliz, uma perturbada lá atrás, que nas melhores das intenções, porque às vezes é coisa boa intenção. Então, olha para mim para encerrar. Se Deus te der uma palavra, não solte. Tinha um casal aqui, ele não está aqui hoje não, deixa eu ver. Não, eu vou contar. Eu não vou citar o nome dele. Eu trabalhei com esse casal, com esse senhor, para prosperar, comecei a ensinar a pescar, né? Tem que prosperar, ajudar e tal, eu fui ajudando. Aí ele montou uma empresa, me consultou, falei, monta, vai por mim, monta, eu vou te ajudar, nós vamos orar. E aí chega uma irmã, quando a reunião das senhoras era aqui, vira e fala assim, Deus está me falando, você aí, e apontou para ele, que essa empresa que você fundou, vai fracassar, você vai quebrar, você vai mendigar pão na rua. Olha só. Esse cara saiu daqui, foi lá no meu gabinete e falou, eu exijo uma resposta. Uma mulher da sua congregação me fala isso, e você me fala outra coisa. Eu falei, quem falou isso para você? Ah, fulana. Eu falei, esquece.
a palavra que eu te dei vai prosperar. De fato, ele prosperou a empresa até que ele teve outro ramo. Mas olha que mulher irresponsável. Aí eu fui falar com ela, saiu daqui. Mulheres, para ficar aqui, tem que ser exortado, tem que ter humilde. Porque a hora que eu falar, você tem que aceitar. Ou eu sou falso profeta, ou você é falso profeta. Aí eu falei com ela, olha, nunca mais fale. Por que você acha que foi de Deus? É porque eu pensei. E falei, e você pensa, você acha que é de Deus? Então as pessoas acham que pensam, estão orando aqui, tem uma visão, e solta aquilo como Deus me falou. Irmãos, olha para mim para encerrar. Não use essa palavra, amém? Não use a expressão Deus me falou. Você pode até usar, mas você vai checar, você vai confirmar aquela palavra, você vai conversar com outro irmão para trocar ideias, se aquilo não foi da sua cabeça, não foi uma visão da sua mente, não é? Então você não pode dar a palavra, Deus me falou. Você já viu isso? No meio pentecostal é muito comum. Deus me falou, Deus me falou. Espera aí, Deus fala com todo mundo. Você quer saber de uma coisa? Tem muita irmã que vem cá me entregar a palavra assim, Deus me falou, viu, Rabinato, seu respeito. Eu falei, então ele vai falar comigo. Falou com você? Então ele vai falar comigo. Pode ficar tranquilo, irmã. Deus só vai usar você se eu estivesse fora do caminho. Aí eu estou fora do caminho, estou em pecado, estou afastado, aí Deus usa. Mas eu andando na luz aqui, precisa Deus usar uma irmã, entre parênteses, um tanto perturbada, para poder me dar palavra? Gente, preste atenção nisso. Isso no meio pentecostal é muito comum. Então não fale. Cheque a palavra, entregue a palavra. E outra coisa, você quer conhecer a profecia verdadeira? A profecia tem que estar na palavra. Tudo que uma pessoa te falar tem que estar em consonância com a palavra. Deus mandou você receber isso aqui do seu vizinho, tirar dele lá. Você está fazendo falta? Não, irmão, Deus não falou isso não, porque está lá, não furtarás, então eu não posso. Deus mandou você furtar? Você está passando necessidade? Não, Deus não vai falar isso não. Ele tem que falar dentro da palavra dele. Deus pode enviar um recado por alguém através de uma outra pessoa? Pode. Pode a pessoa ser crente? Pode. Pode a pessoa não ser crente? Pode. Isso já aconteceu comigo. Uma senhora faxineira me para e fala assim, Deus mandou falar que está na hora de você sair do seu emprego, não. Aí eu olhei para ela, a senhora é crente? Não. Sou católica de vez em quando. Obrigado. Entrei no carro e falei, Senhor, o Senhor usou aquela mulher. Quando foi no outro dia, ela estava lá varrendo as escadas do prédio onde eu trabalhava. Virei para ela e falei, a senhora que me deu uma... Não estou lembrado. Então Deus usou. Gente, se Deus usou uma mula de Balaão, usa quem Ele quer. Mas eu estava em desespero, eu estava para tomar uma decisão. E Deus usou uma faxineira para falar comigo. Foi ela o instrumento de Deus? Foi. E eu perguntei se era crente pentecostal, que eu ia desconfiar, né? Pensou e falou. Não, sou uma católica não praticante. Eu falei, tá bom, obrigado, já entendi. E recebi o recado como se fosse de Deus. Vamos ficar de pé. Quebrar maldições de profeta que nós falamos. Agora, deixa eu te perguntar, para encerrar, quais ministérios de dons Yeshua tinha? Vamos ver? Novidade, então. Repita comigo, quais dons e ministério Yeshua tinha? Vamos ver se Yeshua é apóstolo? Hebreus 3:1 diz, pelo que santos irmãos participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, a saber, Yeshua. Yeshua era apóstolo? Era. Vamos ver se Yeshua era profeta? João 6,14. Este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. Então, Yeshua era profeta. Aliás, é o que ele mais fazia, ensinava, corrigia e consolava, né? Ele era profeta. Yeshua era evangelista? Vamos ver Lucas 14:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, ele era evangelista? Era para levar as boas novas aos pobres. Esse aos pobres aí é um segredo muito grande. Yeshua era pastor? João 10:11. Eu sou o bom pastor. Então ele era pastor.
E será que Yeshua era rabino? Era. Mestre, vamos ver? Rabino, João 3,2, por exemplo, sabemos que és mestre, mestre quer dizer rabino, vindo da parte de Deus. Mateus 23,8, não querais ser chamado de rabai, de rabino, porque um só é o vosso mestre e todos são irmãos. Ele estava falando de si mesmo, eu sou rabino. Né? Eu sou rabino e posso falar e tenho autoridade para falar com você. Yeshua tinha todos os dons relatados por Paulo em Coríntios 12. Eu creio, quem crê? Yeshua fez milagre, tinha discernimento de espírito, mandou aquele demônio sair da mulher. Como é que ele sabia que aquela mulher estava endemoniada? Não foi? Sabia, aquele paralítico. Ele tinha dom de fé, dom de cura, dom de milagres, tinha discernimento de espírito. Só não sei, não achei, se ele falava em línguas. Mas eu acho que sim, porque tem uma passagem que diz que ele estava a sós, saiu a sós para orar ao Pai. Evidentemente, ele podia orar ao Pai em qualquer língua que ele quisesse orar. Não está claro. Mas os outros dons, dom de profecia, não é? A palavra de sabedoria, a palavra dele toda ela é de sabedoria, né? A palavra profética. Então, Yeshua tinha todos os dons. E creio também até o dom de línguas, de interpretação de línguas. Ele não conversou com aquela samaritana? A samaritana não fala hebraico. Então ele conversou com ela, então ele devia saber outras coisas, etc., né? Devia entender. Tá bom? E agora eu quero dizer que a Haftará de Isaías, eu sou aquele que vos consola, pois quem és tu para teres medo de homem que é mortal? Então, meu amado, tenha medo de homem, não. Tenha medo de falso profeta, não. E eu quero declarar em nome de Yeshua, levante a mão se você precisar dessa oração. Toda pessoa aqui que recebeu uma palavra profética e não se cumpriu, eu quero cancelar agora, em nome de Yeshua, e libertar você dessas palavras que prendem, palavras que não libertam. Amém? E eu declaro, você que está ouvindo essa palavra, que Deus te batize com dons. Diga amém. Diga, eu quero receber dons. Dons do Espírito Santo de Deus. Diga, eu quero o dom de discernimento, eu quero o dom da fé, eu quero o dom de milagre, eu quero palavra de sabedoria, eu quero palavra de profecia, eu quero dons de interpretar línguas, eu quero o dom de línguas. Fala, quem ora em línguas, Paulo fala, ora de fato. Peça a Deus agora que Ele te batize, que Ele te dê esses dons. Os dons cooperam para a edificação sua e do corpo de Cristo, não é? Então eu declaro, você conhecerá a justiça e vai guardar a Torá. Não tem mais o opróbrio dos homens, não tem mais os ímpios escarnecedores, não tem mais as injustiças, as calúnias. Deixa. A Deus pertence a vingança. Diga amém. Pense no seu inimigo. Pensou? No seu ex-inimigo. Pensou? Diga, a Deus pertence a vingança. Ah, mas ele me fez mal. A Deus pertence a vingança. 3 vezes falado nas Escrituras essa frase. Não é? Retirai-vos, saí daí, não toqueis coisas imundas, purificais os que levais os vasos do Senhor. Irmão, você quer profecia? Você quer discernimento do Espírito? Sai das coisas impuras. Quero ver se Deus não fala. Sai daquela amizade que Deus está mandando você sair ou você não saiu. Você sabe para quem eu estou falando. Sai daquela amizade, sai daquela pessoa que está sendo uma prisão na sua vida. Às vezes pode ser até seu chefe. Às vezes é um vizinho. Às vezes você está cultuando uma amizade de infância. Quem disse que a amizade de infância e adolescência tem que prevalecer e permanecer até hoje? Passou. Larga para lá. Você não é seu amigo, tem as boas lembranças e pronto. Você vai ficar buscando, não é porque foi meu amigo, aí eu vou atrás do meu ex-namorado. Quantos anos tem, irmã? 55. Ô, irmã, você ainda vai buscar? Ah, mas ele falou palavras tão lindas. Ô, irmã, pega palavras lindas de outro canto. Tá certo? Fica as pessoas presas nessas palavras. Sabe como é que chama isso? Prisão ao passado. Solta. Diga, solte. Ei, mês de Elu, nós está acabando agora, semana que vem. Está acabando. Mês de Elu é mês de acabar, é mês de arrependimento, é mês de tirar as coisas. Aqui falou, sai que tem que sair. Diga, sai de mim. Sai de mim.
aquilo que eu preciso sair. Porque agora, em Tishrei, a festa de Rosh Hashanah, vai entrar aquilo que Deus quer entrar. Disposição, saúde, energia, revelação, predisposição, felicidade, alegria. Diga alegria. Vai sair a tristeza. Fique em Elu. Elu é mês de jogar no lixo. Mas Tishrei é ano novo. Dia 9 de setembro estaremos aqui profetizando tempo novo, vida nova. Shabbat Shalom. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.